O tema da minha mensagem é até que a morte nos separe. A minha proposta hoje não é falar de casamento, mas é mostrar que nós precisamos estar atentos a algumas informações que a Bíblia nos oferece. E dependendo de como você leva essas informações, é muito importante que você observe isso com mais carinho, com mais critério e olhe com mais cuidado. Nós vamos começar com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Perdão, então só um minutinho. É que eu tenho que orar por um casal que está fazendo aniversário. Coloca o texto aí, certo? Eduardo, cadê o Eduardo? E sua esposa, vem para cá. Glória a Deus. Tem mais alguém fazendo aniversário de casamento aí? Faz essa semana que começa hoje? Fez essa semana que terminou ontem? Vem para cá para a gente orar para o seu casamento? Ninguém? Ou você está com medo? Quantos anos de casado, Eduardo? 13. 3. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não? Então, aí. Isso aí, vem para cá. Glória a Deus. Quantos anos aqui? 16? Ok, vamos estar orando, amém. Isso, olha como é que é a tecnologia. Os dois são ela não estava passando muito bem, está acompanhando o culto online, ele está aqui e o casal está junto. O mundo mudou, é ou não é? Isso. Quantos anos aqui? 38 anos de casado? Eu acho que vou pedir vocês para orar por mim. Com uma bagagem dessa, né? Quantos anos? Aniversário mesmo, mais um aninho de vida. E se estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esses casais que celebram juntos mais um ano de vida. Muito obrigado a Deus, queremos declarar que eles são casados para sempre. Queremos declarar que para chegarem aqui, ó Deus, eles enfrentaram muitos adversários e venceram todos eles para a honra e glória do teu nome. E que assim continue sendo. Que o teu Espírito, a tua palavra, o teu poder continue sustentando o relacionamento dos teus filhos. Queremos entregar o teu filho também, que comemora mais um ano de vida na tua presença. Abençoa o teu servo com saúde, com paz, com prosperidade. Abençoa a sua casa, a sua família. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, parabéns. Amém. Agora sim, Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 35. Eu vou ler bastante hoje, mas vou falar pouco. Só que eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Bom, segundo a Bíblia, deixa o 35, por favor, na tela. Segundo a Bíblia, nós somos alcançados pelo poder da palavra, conscientizados pelo mover do Espírito Santo, para entendermos dentro, certo, deste corpo corruptível, a manifestação de quem somos de verdade. Só descobrimos que somos espirituais, pertencentes a Deus, homens pecadores com a necessidade de sermos removidos das trevas para a luz, se formos conscientizados pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que antecede a manifestação do Espírito Santo é a manifestação da palavra de Deus exposta,
que trará o homem à conscientização e à manifestação da fé. É assim que funciona, certo? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra é ministrada, após a palavra vem o mover do Espírito Santo, que nos traz a conscientização. Então manifesta-se em nós o desejo de recebermos Cristo e reconhecermos o seu amor naquela cruz do Calvário. O que é trazido até nós sob histórias muito obscuras, sob informações cujas quais nós nunca temos a certeza de fato. Não sabemos de fato quando ele morreu. Não sabemos de fato quando ele nasceu. Temos muitas informações a respeito do nosso Salvador, que elas não são precisas. Vamos até Israel e nem onde ele foi sepultado de fato sabemos. Todas as informações que temos a respeito do nosso Salvador, daquele que manifestou seu amor sobre nós, são muito obscuras. Isso tem um motivo. O motivo é que para que isso se manifeste de verdade, vamos precisar da fé. É por isso. Ao entendermos isso, nós também precisamos entender que se Deus quer nos unir e nos apresentar o amor de Cristo, alguém vai tentar fazer com que isso não aconteça. Ou que mesmo que aconteça, que não seja forte o suficiente para levarmos essa história de ser cristão, de ser crente, adiante por muito tempo. Então vamos enfrentar forças que tentarão nos separar do amor de Cristo. E é isso que Paulo está descrevendo nesse texto. Ele fez a reunião de algumas situações que buscarão me afastar do amor de Cristo, te afastar do amor de Cristo, ou se quiser melhor, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, conscientizado pelo Espírito Santo em toda essa parceria da Trindade divina. Então ele faz uma relação. Ele diz: será que a tribulação vai conseguir nos desviar do amor de Cristo? Será que a angústia vai fazer isso? Será que a perseguição vai ter êxito? Ele vai fazendo a relação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Note que ele vai trafegar sobre necessidades. Ele vai falar de situações perigosas que irão nos expor a um dos maiores medos do ser humano, que é a morte. E ele descreve isso de uma forma mais intensa, ainda no verso 38. Olha só, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, vamos lá, nem a altura, nem a profundidade, ou nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor, de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então preste atenção, porque Paulo está sendo muito claro para a igreja. Ele está sendo muito objetivo ao narrar as forças que seriam empregadas e como elas poderiam mudar de área de atuação, desde uma perseguição até a fome, até o perigo de ser morto, até as injustiças, as angústias, as pressões. Paulo está descrevendo que nós precisaríamos estar preparados para enfrentar todas essas adversidades que tentarão nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porém, todas essas informações, tudo isso que foi lido, é a preocupação de um tipo de pessoa, os vivos. Nenhuma dessas preocupações, certo? Um morto não tem medo de morrer, já está morto. Um morto não tem medo de altura. Um morto não tem angústias.
Todas as preocupações expostas por Paulo são adjetivos, como você queira colocar agora as palavras, substantivos, como você queira agora, certo? Mas é importante que você entenda que todas elas são preocupações de alguém que ainda não morreu. Por quê? Porque o amor de Deus é algo que você só pode acessar enquanto estiver vivo. Não há possibilidade de você acessar este amor depois de morto. Eu vou te mostrar isso já já. Então nós temos que ter alguns cuidados e precauções nas nossas justificativas de não ceder o apelo, não do pastor e do pregador. Se você caminha conosco, algumas pessoas até reclamam um pouco, achando que nós não somos tão incisivos em nossos apelos. Nós somos muito superficiais na hora de oferecer a salvação a Cristo Jesus. E isso tem um motivo. Primeiro, que não queremos ninguém aqui na frente conduzido por uma emoção momentânea de uma boa palavra. Segundo, que entendemos que as pessoas, para irem até o final, pois a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. Então, quando nós falamos no final, vá até a salinha e diga que quer aceitar Jesus, quando você toma essa decisão aqui e consegue se deslocar até lá, você já está mostrando o mundo físico e o mundo espiritual, que é uma decisão firme e forte que ninguém te persuadiu, porque você tem daqui até ali para ir embora e não passar por lá. Então é uma conscientização nossa, mas levamos isso muito mais a sério, pelo menos eu levo, do que você pode imaginar. Então, enquanto a morte não nos separar, pastor, mas eu li ali que nem a morte nos separará do amor de Cristo. Basta você olhar a conotação, certo? E eu vou te mostrar que morte a Bíblia também está falando. Mas deixa eu te mostrar uma história que talvez vai trazer clareza, elucidar um pouco isso a você. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, olha a história narrada por Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ainda em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Presta atenção em mim agora nessa história. Essa é uma parábola contada por Jesus. Para alguns que procuram se aprofundar um pouco mais no conhecimento, acreditam até que essa não é uma parábola, que é um fato real que Jesus está narrando, pois em nenhuma outra parábola Jesus usou um nome próprio. Então alguns acreditam que Lázaro realmente era um personagem daquela história, e este Lázaro não é aquele que morava em Betânia, tá certo? Até porque, sendo considerado uma parábola, ele não existiria, e mesmo se fosse, ele não era o doente cujo qual Jesus está narrando. Só para você entender. Porém, observe bem,
O texto diz que há um homem pobre, e mais do que pobre, ele está doente. Há um homem rico, e mais do que rico, ele é são, não há nele doença. A história dos dois se cruzam, e o rico tem mais do que precisa, e o Lázaro não tem nem o básico e o necessário. Lázaro está à porta do rico, desejando receber alguma coisa deste rico para suprir sua necessidade básica, certo? O que ele quer é continuar existindo. É somente isso. Jesus deixa claro que não há nenhuma preocupação com o rico de ajudar a Lázaro. Porém, a morte chegou para Lázaro. Lázaro morreu. Eu não sei se o rico pensava que não morreria por causa de sua riqueza, se ele pensava que estaria imune da morte por ter dinheiro, por ser rico. O texto é bem claro em dizer que logo depois o rico morreu. Se nós não trabalharmos esse texto muito bem, nós vamos ter problemas com dinheiro, e talvez isso foi ensinado por muitos anos à igreja. Quando nós lemos, por exemplo, deixa eu mudar de texto para você entender, Lucas 18, Jesus conversa com um jovem rico. Mas no capítulo 19, ele conversa com um velho rico. O jovem rico é reprovado e o velho rico é aprovado. Os dois são ricos e têm dinheiro. Então não há nenhum problema no dinheiro, senão o velho rico receberia a mesma sentença do jovem rico, e não recebeu. Quando a Bíblia diz que um jovem rico abre mão do reino de Deus por seu dinheiro, e um velho rico abre mão do seu dinheiro por causa do reino, a Bíblia nitidamente está falando sobre maturidade e não sobre dinheiro. O dinheiro nunca foi o problema. A própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando essa história está sendo contada, o problema não é o dinheiro. Não. Quando eles morrem, o problema do rico não era ter dinheiro. O problema do rico era não amar o próximo. O problema dele é que ele infringiu um dos mandamentos. Entenda bem, Jesus ainda não morreu. A graça ainda não se manifestou de forma plena. Então o contexto ainda é o Velho Testamento. Este homem está na porta dele com um camarada que não quer praticamente nada, somente algumas migalhas, e não consegue obter do rico. O dinheiro dele é problema? Não. O problema é a sua postura. Quando ele morre, o Lázaro não vai para o seio de Abraão porque estava doente, porque sofreu aqui na terra. E se você sofre aqui na terra, você tem o direito de entrar no céu. Não é isso. Você tem que entender o contexto total dessa história. O rico infringe o mandamento e ele vai para o inferno. Agora acabou. Acabou para os dois. Passaram a linha e agora o amor de Cristo, o amor de Deus, melhor dizendo, não está mais lá, pelo menos para poder salvá-lo. Os dois estão lá. O Lázaro no seio de Abraão, o rico no inferno. Algumas informações são importantes nesse texto. Primeiro, é a visão que o rico tem do reino de Deus, seja no seio de Abraão ou qualquer outro paraíso, qualquer lugar que você queira colocar neste ambiente. Você note que o texto narrado diz que o rico no inferno olha e ele reconhece Abraão. Ele olha e ele reconhece Lázaro. Lázaro
não vê nada, não ouve nada. Lázaro está fora do contexto. Essa é uma informação preciosa que nos dá a entender, mesmo que seja de forma única, de que quem for para o inferno leva a memória daqui. O indivíduo está no inferno, ele sabe quem é Lázaro. Você vai lembrar do pastor Cláudio, você vai lembrar de sua esposa, vai lembrar de seus filhos, você vai lembrar de todo mundo. Talvez a maior dor do inferno não seja o fogo, seja a lembrança da oportunidade que você jogou fora de ser alcançado pelo amor de Deus. Entendeu? O Lázaro já está lá quietinho na dele. Não há indício que Lázaro está nessa conversa. Mas Jesus faz questão de dizer que o pai da fé vai entrar em cena. E aí o rico diz ao pai da fé: ô Abraão, pô, fala para o Lázaro aí, ó, molhar só o dedinho e botar aqui na minha língua, que a chapa aqui está quente. Abraão falou: deixa eu te explicar uma coisa, cara. Você recebeu todos os benefícios na terra, sim ou não? E o Lázaro recebeu ou viveu coisas ruins. Então, peraí, novamente nós vamos entender isso? Será que... Bota para mim, por favor, o verso 24. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa. Olhe o que ele vai ouvir agora no 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, ou está consolado, e tu atormentado. Cuidado com esse texto. Cuidado com esse texto, porque você precisa ler o que vem depois. Se você ler somente esse texto isolado, parece que o camarada que está se dando bem nessa vida, ele obrigatoriamente tem que ir para o inferno na próxima. E não é isso. O problema do rico não era ter dinheiro, era não amar o próximo, era não cuidar daquele que estava perto dele. É isso que levou ele estar debaixo de uma desobediência, quebrando um princípio cujo qual Deus estabeleceu para o Velho e para o Novo Testamento. E se a graça de Deus manifesta em Jesus, exposta pelo Espírito Santo no Novo Testamento, ela parece facilitar a sua vida, cuidado com sua ótica a respeito da graça facilitadora. Porque enquanto o Velho Testamento dizia, não adulterarás, o Novo diz, se você olhar para uma mulher com intenções sexuais, você já adulterou. Era mais fácil no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo. Se o Velho Testamento dizia, não matarás, o Novo Testamento diz, se você irá contra seu irmão, você já o matou. Então, cuidado com sua ótica. Olhe, um pouco mais de perto. O problema não é simplesmente o 25. Aqui Abraão está dizendo ao indivíduo que foi para o inferno, certo? O que vocês estão recebendo agora, depois de mortos, são resultados do que você fizer ou do que você fez enquanto você estava vivo. É só isso. A proposta é mostrar ao rico: você está recebendo aqui o que você fez lá. Dizer a Lázaro: você está recebendo aqui o que você fez lá. Mas o verso 26 vai dizer algo. E além de tudo, olha só, não é só isso exposto no verso 25. Além de tudo, ó rico, está posto um grande abismo entre nós e vós. Abraão está dizendo: mesmo que eu quisesse sair de onde eu estou, entrar aí no inferno, no Hades, onde você queira colocá-lo, e tirar você daí, nem eu nem Lázaro não podemos. Aliás, eu vou até além. Quando ele diz, ou está posto um grande abismo entre nós, eu diria que nós é Lázaro,
nós é Abraão e nós é Deus. O que ele está dizendo é muito sério. Ele diz: o próprio Deus estabeleceu um princípio cujo qual ele não vai quebrar. Há um grande abismo entre nós e vós. E mesmo que quiséssemos passar daqui para vós outros, né, não podem, e nem os de lá passar para nós. Aí é que é legal. Olha que coisa linda o verso 27. Então, o rico replicou. O rico está onde? Está onde? Aí o rico falou: pai, falando com Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Vamos lá. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha o rico, se preocupando com os outros, virando missionário, querendo fazer missões no inferno. Bonito, não é? Sim ou não? Sim ou não? Claro que é. Só que não dá mais tempo. É tarde demais, o cara virou missionário, tá assim de gente que vai fazer missões no inferno quando chegar, certo? Aí Abraão, olha só a conversa, é uma conversa de uma turma. Vamos lá, bota lá o 29. Respondeu Abraão: eles têm a Moisés e os que ouçam-os. Abraão também não deu mole, não. Abraão falou: ô, riquinho, no inferno aí, maluco. Eles têm lá os profetas e tem lá a lei mosaica, a lei de isso. Ela não foi suficiente para atingir você, mas por que foi suficiente para atingir Lázaro? Por que foi suficiente para alcançar Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael? Por que é? Porque foi suficiente para alcançar tantas pessoas, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Esse argumento seu está muito fraco. Só que o cara está insistente. Até porque ele tem todo o tempo do mundo para conversar depois que chegou lá. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só. O cara está dizendo que tem gente que para aceitar tem que conversar com morto. Porque está ruim. Quantas pessoas já falou com você que você vai para o inferno se não aceitar Jesus? E eu aprendi uma coisa, gente. Esses dias eu estava conversando com um cara muito legal. O cara é ateu. Um cara muito legal, tranquilo, sabe? Eu não tinha muita intimidade com ele, me procurou e, aliás, não tinha nenhuma, porque foi um encontro casual. E ele começou a falar comigo e tal, que não acredita em Deus, porque acha um negócio muito difícil, porque o mundo é não sei o quê, porque é uma explosão cósmica, que não sei o quê, porque o fulano de tal, e eu fiquei escutando. E o cara é bom, ele tinha um conhecimento bom. Eu não acredito em céu e inferno, não acredito em nada disso, porque para mim morreu, acabou, porque a vida é desse jeito, e eu estou quieto. Ele falou: e aí, pastor? Eu falei: não, cara, é que você está sem fé. Eu tenho fé, por exemplo. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito em inferno. Eu acredito em céu. Eu acredito. E para falar até a verdade, com esse pensamento seu, eu te garanto que você não entra no céu. Menino. Ele falou: o quê? Como não entro no céu? Como não entro no céu? Eu falei: ô, irmão, acorda. Tu está querendo entrar num lugar que tu não acredita que existe. Você está brigando comigo para entrar num lugar que você acabou de falar para mim que não tem, você é doido? Aí ele ficou sem, não tinha o que responder. Vi até que ele já pegou o calor do Satanás. Gente, as coisas, elas são muito, às vezes, claras diante de nós. Esse indivíduo, ele está dizendo, não apenas ele,
mas ele está definindo o tipo de coração e o tipo de ambiente cujo qual ele foi treinado. Quando ele diz que Moisés e os profetas não foram suficientes para atingi-lo, ele sabe que também não serão suficientes para atingir os seus, mas fique tranquilo, porque aquele que está contando essa história já vai morrer. E aí o Espírito Santo provavelmente, eu acredito que foi uma parábola, mas vai chegar a pessoas com esse tipo de coração, porque eu não tenho poder de persuasão para converter você, mas tem alguém nesse culto que tem todo o poder para falar ao teu coração, para devolver você a um caminho cujo qual a perseguição, o perigo, a espada, as angústias afastou você. Mas deixa eu te dar, que eu estou em cima da hora. Então repita comigo: você terá todas as oportunidades enquanto estiver vivo, e nenhuma depois que morrer. Sabe qual foi o problema? Você falou comigo. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e falasse para ele: você terá todas as oportunidades enquanto estiver vivo, e nenhuma depois que morrer. Isso tem que ser claro, porque se alguém aqui for para o inferno, e eu não acredito que vai, mas se for, você vai lembrar desse culto. Só bem que o pastor falou que eu vinha, que ele é profeta. Falei, não, estou aqui para te alertar para você não ir, mas se for, manda lembrança. Poxa, chifre. João 11:35. Jesus, sabe, quando esse versículo, porque é um versículo, o menorzinho da Bíblia. Jesus, sabe onde isso aconteceu? Num velório. Jesus está chorando na porta de um túmulo por um cara que ele já vai ressuscitar. Faz sentido Jesus chorar num túmulo de um cara que ele vai ressuscitar, sim ou não? Claro que não. Então Jesus não está chorando por causa de um túmulo onde tem um Lázaro que ele vai ressuscitar. O choro de Jesus tem a ver com a tristeza de pessoas que ele poderia ressuscitar, mas não vai. Entendeu? Ele não está chorando por Lázaro. Já já ele vai dizer: Lázaro, sai. E eu diria até a você que o paralelo daquela história anterior tem muito a ver com este Lázaro, porque o número de pessoas que ia a Betânia para ver Lázaro era muito, porque agora Lázaro é o testemunho vivo de alguém que estava morto e ressuscitou. Tanto é que os caras depois, no começo, queriam matar só Jesus. Agora também estão a fim de matar Lázaro de novo. Acabou de morrer, só ficou 3 dias, só foi passar o carnaval lá no céu. E Jesus chamou ele de volta. Eu imagino a frustração de Lázaro falando: sério, tem que voltar? Poxa. Mas presta atenção nesse texto. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da... Isso aí. Bom, todos nós, a conotação da palavra morte é muito próxima da palavra separação. Você morre a primeira vez quando o espírito se separa do corpo. Então o espírito se separa do corpo, o corpo perde todo o poder de eletricidade que faz com que ele funcione, quer cérebro, quer coração. O espírito se separa e o espírito volta para Deus. O espírito não vai para o inferno, viu? O espírito volta para Deus. Por isso a Bíblia diz que o espírito está pronto. Deus soprou no homem o espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Nós, na verdade, não somos um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, nós somos um corpo, uma alma que contemos um espírito. O espírito que temos não é nosso,
ele volta para Deus. A carne cuja qual o pecado foi estabelecido volta para o pó. E o que está em jogo é a alma. É assim que funciona. A alma que se separar de Deus, essa é considerada a segunda morte. Há uma colocação nisso até mais à frente. Coloca capítulo 20, verso 14. Olha só, então a morte e o inferno foram lançados dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então essa é a conotação do fim, quando todos aqueles que com Satanás serão destruídos, separados de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que vencer perseguição, angústia, perigo, espada, fome, vencer tudo isso, ele não sofre o dano da segunda separação. Ele morre a primeira, mas não morre a segunda. O espírito se separa do corpo, o corpo volta para o chão, mas a alma não se separa de Deus. É assim que funciona. Para terminar, vou te dar mais um versículo. Lucas, capítulo de número 12. Verso de número 19. Esse é o mais problemático. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te ou regala-te. Preste atenção, deixa esse texto aí por enquanto. Preste atenção, porque estamos diante de um cidadão, de um indivíduo que administrou sua vida de forma exemplar. Ele empreendeu, venceu, prosperou, economizou, investiu, constituiu tudo do bom e do melhor. Provavelmente esse cara pode descansar porque ele vive um bom casamento, ele pode descansar porque ele e pode se alegrar lá no final, porque ele construiu sua vida na terra de forma extraordinária. Então ele está dizendo para si mesmo: eu direi à minha alma. Olha só, tens em depósito, ou seja, ao longo dos anos você depositou para ter o que tem. Então está na hora de você se alegrar, folgar, comer, beber. Está na hora de você, gozar de tudo que você fez. Verso 20. Então, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua e o que tens preparado, para quem será? O cara acabou de dizer: está consumado, agora eu posso viver minha vida. E aí Deus diz: você morre essa noite. E só tem uma pergunta para fazer a você: que tipo de vida você escolheu viver? Para quem é? Para onde é que vai a sua alma? O espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, mas sua alma vai para onde? Esse é um grande ensinamento para nós nesse mundo pós-moderno, que às vezes trabalhamos demais para alcançar coisas no amanhã, cujo qual nós nem sabemos se vai existir para nós. Não quero trazer uma linha de irresponsabilidade às pessoas que não pensam no amanhã, não é nada disso. Economizar, trabalhar, folgar, administrar, tudo isso é poderosíssimo e precioso. Mas o que precisamos fazer, em primeiro lugar, é, enquanto ganhamos, vivamos. Enquanto ganhamos, gastamos. Talvez uma parcela pequena, é verdade, por causa da segurança que precisamos colocar para o futuro. Não podemos ser irresponsáveis, mas não podemos deixar para viver. E o pior, segundo esse texto, porque é isso que ele está querendo dizer, o assunto aqui é a mesma alma que Cristo alcançou pelo poder da palavra, pela conscientização do Espírito Santo e se apresentou como o amor de Deus. É a mesma alma que perseguição, tribulação, fome, todas essas outras coisas vão tentar nos separar do amor de Cristo. É a mesma história, certo, do Lázaro com o rico, que precisamos oferecer um pouco de nossa atenção à necessidade do próximo e amar o próximo. Entender que todos morrem, sejamos nós ricos ou pobres. Mas essa é a grande essência da vida.
quando vai ser o dia da nossa morte? Quando vai ser? O Osias narrou um episódio de um primo seu, no momento de lazer, de um esporte, de voo livre, que jamais imaginou que o dia de sua morte seria ontem. Saiu para se divertir e nunca mais voltou para casa. Sabe quantas pessoas viveram isso hoje? E a pergunta é: será que elas estavam preparadas ou não? Eu não sei a desculpa que a sua mente está tentando dar a você, mas me permita, o diabo não trabalha só com possessão. Não. Ele também trabalha com opressão. E ele também trabalha com indução, né? Ele também pode te induzir. Então, no momento que eu estou falando a você, eu não estou dizendo que você está possesso, que o diabo está em você. Eu não estou dizendo que você está oprimido porque o diabo está te apertando. Mas ele tem um poder de persuasão, de dizer a você: ainda não é tempo, você tem mais tempo, você é adolescente, você é jovem, você ainda tem muita coisa para fazer. Olha, lembra, foi um pastor que te machucou, foi um pastor que te feriu. Para de acreditar em pastor, você está amolecendo. Já fazia tempo que você não tinha força nem para entrar numa igreja. E agora você vem aqui e vai ficar acreditando nessa conversa fiada desse pastor que está dizendo aí: olha que vão te machucar de novo, olha que vão te ferir de novo. Aliás, deixa para outro culto, deixa essa vontade passar para ver se você tem certeza. Então aqui nessa igreja, primeiro, nós respeitamos extremamente nossos visitantes. Segundo, nós temos a consciência plena que pregação, boa ou ruim, ela não converte pessoas. Quem converte é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo.